Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Clique no Mundo. E na aula de hoje, o tema: o que é a adolescência e as fases da vida. Eu sou o professor Tânio e convido você para ficar conosco. O que é a adolescência? A adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano entre a infância e a fase adulta. Esse período é marcado por diversas transformações corporais e hormonais. Quais são as características da adolescência? Bom, na adolescência nós observamos a formação da idade adulta, a aceitação da nova imagem do corpo, o desenvolvimento intelectual, um relativo afastamento emocional dos pais, o estabelecimento de novas relações com seu grupo social, o desenvolvimento da sexualidade por conta da genitalidade, da intimidade, da afetividade e a elaboração de valores éticos, morais, bem como a escolha profissional. A adolescência, pessoal, pode ser entendida como uma etapa que se estende desde os 12 ou 13 anos até aproximadamente 20 anos. Então, nessa etapa do desenvolvimento, existem constantes transformações físicas, sexuais, orgânicas, cognitivas e psicológicas, por ser uma transição entre a infância e a fase de constituição do adulto, pois esse se depara agora com novas exigências intelectuais e sociais variadas. A adolescência é um cruzamento de caminhos entre o íntimo e o social, é o lugar das passagens, dos encontros, das aberturas e dos fechamentos. A descoberta da orientação sexual e da identidade dos gêneros também fazem parte dessa nova etapa. Surgem os hormônios sexuais e o rápido amadurecimento sexual. Os conflitos são comuns devido ao progressivo amadurecimento emocional, afetivo, físico e intelectual. Aumenta a busca pelo prazer. Então, na adolescência, observa-se mudanças físicas, emocional, afetividade, conflitos de valores. E o que muda no menino e na menina? Bom, no menino, o primeiro sinal é o aumento dos testículos. O corpo tende a ficar com formas masculinas, como com ombros mais largos, crescimento do esqueleto, crescimento dos pés, das mãos, os músculos em maior velocidade, desenvolvimento de características sexuais como pelos pubianos. Os últimos sinais é a primeira ejaculação, mudanças na volta de pelos no rosto e crescimento do pênis. Na menina, o primeiro sinal começa com o crescimento dos seios, crescimento do esqueleto, as formas femininas começam a aparecer pelo aumento do quadril e a definição da cintura, crescimento de pés, mãos e músculos em maior velocidade, e o último sinal é o surgimento da a primeira menstruação, chamada de menarca. Bom, o que muda na puberdade? Tem pelos nas axilas, os seios desenvolvem, a cintura fica mais estreita, as ancas alargam-se, surgem os pelos púbicos e aparece a primeira menstruação. Quando vai acontecer? Bom, a idade em que essas mudanças acontecem, pessoal, de acordo com os especialistas, ela varia muito de pessoa para pessoa. Segundo os especialistas, o período considerado normal para o início da puberdade no sexo feminino é entre 9 a 11 anos de idade, em que essas mudanças acontecem e varia muito de pessoa para pessoa. O que é a identidade sexual? Bom, é um conjunto formado pelos aspectos da genitália externa, as características orgânicas e psicológicas. Então, juntos, esses aspectos formam a identidade sexual da pessoa, ou seja, as suas preferências sexuais, atrações, desejos, modos de vestir, identidade com grupos de pessoas. Então, a gente pode falar aí em 3 pontos. A identidade, para formar a identidade sexual, a gente tem a identidade de gênero, a orientação sexual e o sexo biológico. A identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, o gênero que você se identifica como fazendo parte, ou seja, se é homem ou se é mulher. Existem pessoas que se identificam com mais de um dos gêneros, como os travestis ou com nenhum deles.
Isso aí é o que a gente chama, essa definição a gente chama de identidade de gênero. Uma outra coisa é a orientação sexual. Então indica pelo que você sente atração, mostra para que lado sua sexualidade está orientada. Se ela é heterossexual, se é homossexual, se é bissexual. Lembrando, hétero é orientação para o sexo oposto, homo para o mesmo sexo e bi para os dois sexos. E o sexo biológico, que é um outro componente da sexualidade, onde o sexo biológico é a sua genitália e cromossomos quando você veio ao mundo, né? Então o indivíduo ele pode ser macho, ou ele pode nascer fêmea, ou pode ser um intersexual. Eu vou postar alguns vídeos falando sobre os intersexuais, vocês podem conferir depois nos próximos episódios. Identidade sexual. Então, só lembrando que o sexo do indivíduo é formado pelos aspectos da genitália externa, mais as características orgânicas e psicológicas. Lembrando que as características orgânicas, elas são o sexo genético, o sexo gonadal, ou seja, se a pessoa tem ovário ou tem testículo, o sexo fenotípico corpóreo, o sexo hormonal, o sexo genital interno, né, porque tem que saber também como é o aparelho reprodutor interno, e o sexo legal de berçário. Então, esse conjunto forma as características orgânicas. As características psicológicas são o sexo educacional, o papel do gênero e a identidade. Certo? Então, pessoal, só para lembrar que o sexo educacional ele está relacionado aos modos de vestir-se, enfeitar-se, pentear-se, são indicativos do sexo educacional. Então, essas orientações educacionais masculinas e femininas típicas de cada sociedade, elas são passadas em casa, na escola e na igreja. Já o papel do gênero, ele vai classificar a pessoa como rapaz ou moça, segundo as coisas que ela faz, pensa e conhece de si mesma. Tá certo? O sexo designa a pessoa como macho ou fêmea. Já o gênero vai designar a pessoa como masculino ou feminino. E quanto ao tipo de pessoas, levando em conta a realidade do sexo e a realidade do gênero, as pessoas podem ter coerente sexo e gênero, ou pode ser divergente entre o sexo e o gênero. Então, a gente pode ter pessoas, por exemplo, um homem, sexo macho, gênero masculino, fêmea, sexo fêmea, gênero feminino. Mas existem também pessoas que elas são sexo macho, gênero feminino, ou ainda sexo fêmea, mas o gênero masculino. Tá? São diversidades da nossa espécie. Então, a gente tem aí, lembrando que a identidade do gênero é reflexo do interno da pessoa e ele deve estar de acordo com o papel do gênero. Então, juntos, o papel do gênero e a identidade do gênero vão revelar o padrão psicológico do indivíduo. Então, dependendo muito, principalmente, do aprendizado social entre o primeiro e o segundo ano de idade. Ok? A orientação sexual, pessoal, ela indica pelo que você sente atração, mostra para qual lado sua sexualidade está orientada, se é homo, se é bi ou se é heteroafetivo. Então, a orientação sexual não é uma opção ou escolha, é uma condição humana entre as inúmeras formas de comportamento humano, é intrínseco de cada e particular de cada indivíduo. Adolescente. O processo de crescimento e desenvolvimento na adolescência tem 3 etapas distintas. Vamos ver quais são elas. A primeira ela vai dos 10 aos 14 anos. Então existe uma distância dos pais, um menor interesse por assuntos familiares, uma aproximação com os iguais, mesmo sexo, necessidade de privacidade e adaptação às mudanças corporais, inseguros em relação à saúde e a doenças e atendimento com os pais predominantemente. A segunda etapa da adolescência vai dos 15 aos 17. Então, existe a máxima identificação com os iguais, uma exposição a situações de risco, a onipotência, a puberdade completa, os conflitos com a nova imagem corporal, o início das experiências sexuais. Comportamento mais próximo do adulto, atendimento individualizado com participação ativa, confiante nas relações com o ebiatra, sem imposição dos pais.
A outra da adolescência vai dos 17 aos 20 anos. Nela ocorre surgimento de valores e há uma reaproximação com os pais por identificação de papéis, relacionamentos mais afetuosos e íntimos, busca de estabilidade social e econômica, definição de carreira, atendimentos individualizados. Existe um fenômeno recente que é a adolescência prolongada. Ela vai na faixa etária dos 20 aos 24 anos. Pessoal, as mudanças no corpo durante o crescimento. A gente tem que levar em conta que a vida do ser humano é marcada por 3 etapas: a infância, a adolescência e o estado adulto. Né? E nessa figura vocês podem analisar as 3 etapas do corpo humano, no homem quanto na mulher. Então, as etapas da vida versus maturidade. Então, a gente tem a adolescência, depois a gente tem o adulto jovem, o ser humano de meia idade e o idoso. Tarefas da adolescência. Então, pessoal, para viver satisfatoriamente essa etapa da vida, o adolescente deve cumprir aquilo que Erikson chama de tarefa do desenvolvimento. Quais são essas tarefas? Então, conhecer a si mesmo, adotar um papel sexual, conseguir autonomia diante da família, definir-se vocacionalmente, atingir relações interpessoais autônomas para consolidar sua identidade. Essas são algumas tarefas da adolescência. Tá? E a ideia de maioridade penal no mundo. Então, de acordo com dados divulgados pela Unicef Brasil em 2007, a gente está em 2021, então, numa comparação entre os 53 países, a grande maioria adota uma maioridade penal acima dos 18 anos. Ou seja, é fundamental diferenciar a maioridade penal, que é a idade a partir da qual a pessoa responde por seus atos como um adulto, de responsabilidade penal, a aplicação de medidas de responsabilização específicas para um determinado segmento da população. E aí, nesse gráfico, depois com calma, vocês podem dar uma pausa e analisar qual é a maioridade penal nos principais países do mundo, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Agradeço desde já para quem ficou até o final e a gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima!